Olá, tudo bem? Eu sou a Daniela Freixo de Faria e a gente tem vivido esse momento tão desafiador dessa quarentena, de toda essa situação no mundo. E eu queria trazer para vocês uma sequência de vídeos, de temas para nos ajudar nesse momento, a todos nós. O primeiro tema é o que você está sentindo com toda essa situação da quarentena e do vírus. Vamos falar sobre isso? Oi, gente, tudo bem? Vocês sabem que nessas últimas 2 semanas já de quarentena, eu tenho tido a alegria de viver tanto no curso online quanto no encontro com famílias online, com pais e mães, como aqui na minha casa e na comunidade que eu vivo. Eu tenho tido assim o privilégio da gente trocar experiência, da gente se dar muito colo, porque sentimentos bastante desafiadores têm aparecido. Muitos de nós, vê se você está sentindo isso aí, tem sentido medo, ansiedade, uma sensação às vezes até de uma respiração mais suspirosa. Eu senti isso um pouco semana passada. Talvez você sinta essa sensação ruim, de perceber que você não tem controle, ou de que a previsibilidade que a gente gosta tanto e que nos mantém tão tranquilos, ela de repente não existe mais, a gente não tem mais como fazer grandes ou alguma previsão das próximas semanas. E isso muitas vezes traz irritabilidade, a sensação de raiva. A gente também está vivendo um ponto muito novo, que é um aumento no nosso espaço de contato como famílias. Não tem mais distração, ninguém mais vai para a escola, para o trabalho, a gente está passando dentro de casa todo o tempo do nosso dia. E esse também é um ponto bastante desafiador para muitos de nós. Agora, que notícia que esses sentimentos e essas sensações estão nos trazendo? A gente vem de uma construção cultural a respeito da plena felicidade, e eu já tenho trazido isso para vocês aqui no canal, e do quanto sentimentos como medo, raiva, tristeza, que também são bem frequentes agora nessas semanas, normalmente a gente precisa fazer de tudo para tirar isso de dentro da gente. Mas nesse momento eu queria te fazer o convite para você ouvi-los, prestar atenção em quais são as mensagens importantes que todos esses sentimentos estão nos trazendo. Eles trazem uma informação sobre a nossa condição humana, que a gente tem uma tentativa frequente e diária de sair desse lugar, que é a nossa condição de vulneráveis. Nós somos vulnerabilidade. E muitas vezes a gente tem essa tentação de eu me sentir vulnerável, eu não gosto de me sentir vulnerável, e a gente vai se agarrando em muitas coisas aqui no mundo para exatamente não viver essa sensação. Agora, a condição humana que temos é vulnerabilidade. A vida é um sopro. Quando vem uma experiência como essa do vírus e de toda essa situação que a gente está vivendo, a gente se dá conta da morte. A morte se torna quase que palpável, a gente tem um lidar com a morte muito aproximado, tanto a nossa morte como a morte das pessoas que a gente mais ama. Mas o ponto é, nessa experiência do medo, da irritação, da frustração, da tristeza, e principalmente da gente ter essa frustração e irritabilidade de uma grande tentativa de ter tudo sob controle, a gente pode chegar à nossa vulnerabilidade com muito, muito respeito, e também a gente pode perceber o quanto a gente tem a ilusão ao longo do nosso processo, enquanto família, enquanto seres humanos, de achar que a gente controla a rédea da vida, de achar que a gente está com tudo sob controle, quando a gente, na verdade, na vulnerabilidade que somos, a gente pensa que tem controle, mas a gente não tem. E é importante, gente, a gente perceber que existe uma reação automática a isso. Todos nós, quando entramos em contato com a vulnerabilidade que somos, a nossa tendência é que a gente tende a controlar tudo que está à nossa volta. E nessa experiência dentro de casa, normalmente a gente vai criar sim muita expectativa, aliás, a expectativa de perfeição, que agora tudo tem que andar redondo, tudo tem que rodar certo,
Por quê? Porque eu preciso voltar a ter a sensação de que eu estou no controle de alguma forma. E é muito comum que isso aconteça com a nossa rotina, que a gente passe a régua nas coisas e que isso vá por um caminho de expectativa e exigência. Exigência de que tudo tem que sair do jeito que tem que sair, do jeito certo, do jeito esperado, do jeito perfeito. E a hora que a gente vai realmente nesse contato que está muito aumentado nesse período em família, a gente vai frustrando porque não acontece do jeito que a gente queria, temos temperamentos diferentes se encontrando, a gente pode sim viver um processo de muita irritabilidade, de muita jogação de granada, de muita explosão e de muito desrespeito. Então, entendendo o processo da vulnerabilidade, que talvez a gente muitas vezes não tenha consciência dele acontecendo, eu posso perceber, ao mesmo tempo que eu percebo a minha vulnerabilidade, eu percebo a minha tentativa de controlar tudo. E aí eu posso perceber, então, prepotência, a minha arrogância, o agir como Deus na minha vida, eu querer que tudo ande do jeito que eu quero, nos colocarmos no centro da nossa vida, absolutamente responsáveis no sentido do controle por tudo que nos acontece. Essa é uma experiência, assim, e tanto que a gente está vivendo, e muito desafiadora, obviamente, mas que pede sim, a nossa percepção, o nosso processo de consciência, a nossa humildade perante algo que a gente não tem controle, mas perante a informação de que a gente não tem todo esse controle que a gente pensa que tem. E na experiência com os nossos filhos é muito importante perceber isso, porque quando a gente tem essa premissa de perfeição, e eu já falei isso para vocês em alguns vídeos, eu entendo que tudo que meu filho faz certo é meu mérito e tudo que ele faz errado é minha culpa. E a hora que a gente traz essa experiência para dentro de casa, dentro de uma situação dessa de absoluto contato, perceba que no fim eu estou querendo controlar tudo à minha volta para que eu tenha valor. E aí o que acaba acontecendo é que a gente pega o controle na marra, a gente cria expectativa em cima dos outros, porque o meu valor está sendo colocado no resultado. E aí eu quero o dia perfeito, a casa perfeita, tudo limpo, todo mundo funcionando, as relações perfeitas, e muitas vezes a gente não escuta a nós mesmos, a gente deixa até de se relacionar, porque a gente quer o impecável, a perfeição. E na nossa condição humana de imperfeitos e vulneráveis, a gente sai da experiência de construir, sim, o melhor possível juntos, e a gente acaba caindo na armadilha de achar que eu posso sim controlar tudo e todos, só que o custo disso é muito alto, tanto para aquele que tenta exercer esse controle, quanto para aquele que recebe essa tentativa de controle. Porque a gente para de cuidar da relação da forma onde cada um cuida do que lhe cabe. Eu começo a cuidar do que cabe a você. Então, com esse vídeo, o primeiro convite é para a gente se perceber, porque muitas vezes a gente vai ver essa mesma irritabilidade, esse mesmo medo, essa mesma tristeza chegando no coração das crianças, ou mesmo dos maridos, das esposas, e às vezes a gente fica tentando distraí-los, tirá-los de lá, ao invés da gente reconhecer esse processo em nós e encontrá-los num colo de quem também se sente assim. Para que aí juntos a gente possa, num grande encontro, aprender a conviver nessa situação da melhor forma possível. Sem rigidez e com flexibilidade, disponibilidade e amor. É muito possível, mas é muito desafiador, até porque essa situação da gente não saber quando isso termina, ou como isso termina, ou como todos os outros aspectos da nossa vida serão afetados por tudo isso, é sim um grande disparador de ansiedade, medo, tristeza e sim tentativa de controlar tudo isso. Então, se a gente puder cuidar de perceber esse processo acontecendo dentro de nós, a gente pode cuidar de não entrar na armadilha da perfeição, da rigidez, da expectativa, exigência e provavelmente desencontro e violência saindo de dentro da gente. A gente vai falar um pouquinho no próximo vídeo de como esse processo de tentativa de controle, como que tudo isso no fim do dia acontece dentro do nosso coração. Onde é que no fim das contas a gente vai parar nesse processo? Agora, se você quiser um lugar, e eu tenho muita alegria de te convidar para vir para o curso online,
que está com desconto de quarentena por conta desse momento. Eu queria muito, muito te oferecer esse lugar, exatamente porque eu tenho a sensação no meu coração de que a gente parecia que estava se preparando para esse momento, porque a rede de acolhimento é tão grande, é tão linda e tem sido tão importante para mim, e tenho certeza que para todas as famílias e profissionais que estão no curso, a gente já vive um acolhimento e um respeito, ausência de julgamento, colo e aprendizado há muito tempo. Mas isso tem sido fundamental para atravessar esse momento. Então eu adoraria que você viesse passar um ano conosco, mas que você pudesse começar esse processo no momento que talvez esse colo seja muito, muito, muito especial e muito valioso. Para mim tem sido assim. Eu te vejo no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Não deixa de se inscrever no canal, compartilhar todo esse conteúdo para quem você acha que talvez ele seja relevante. E eu agradeço a Deus, em primeiro lugar no meu coração, por toda a sustentação nesse momento, até para perceber o que vai no meu coração. E agradeço muito a tua presença aqui. A gente se vê. Tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau!